Capítulo 4. O amor beatífico e a alegria que dele resulta. Os santos no céu não podem ver a Deus face a face, sem amá-lo acima de tudo e mais que a si mesmos, porque veem, com a mais perfeita evidência, que Deus é infinitamente melhor que todas as criaturas juntas. O amor supremo da caridade. São Paulo diz: a caridade jamais acabará. A fé cessará para dar lugar à visão, a esperança também, porque será substituída pela posse, mas a caridade durará eternamente nos eleitos. Por meio dela, desde a terra, amamos a Deus não somente como bem sumamente desejável, objeto da esperança, mas o amamos por Ele mesmo, e mais que nós, por causa de sua infinita bondade, muito superior aos seus dons. E queremos que seja conhecido e amado, que seja glorificado, que seus direitos imprescritíveis sejam reconhecidos, que o seu nome seja santificado, seja feita a sua vontade. E queremos tudo isso por amor a Ele. É um amor de amizade, pelo qual queremos para Deus o bem que lhe convém, como Ele quer o nosso. Já na terra, participamos de sua vida íntima, por uma vida comum, sobrenatural, convictos convivere, por uma comunhão espiritual entre eles e nós. Esta caridade deve durar eternamente. Seria um erro, e mesmo heresia, pensar que o amor de Deus no céu não é senão a consumação da esperança que nos faz desejar a Deus como nosso bem supremo. Já na terra, o ato de esperança, que pode existir numa alma em estado de pecado mortal, é notavelmente inferior ao ato de caridade. E o amor de Deus no céu será o ato perfeito de caridade. Também será um amor pelo qual a alma se ultrapassará a si mesma, amará sem cessar a Deus por ele, sairá de si mesma, por assim dizer, será o êxtase ininterrupto de amor. Esse amor será feito de admiração, de respeito, de reconhecimento, principalmente de amizade, com a simplicidade e toda a intimidade que comporta. Será o amor com toda a sua ternura, toda a sua força, o amor do filho que mergulha, de certo modo, no olhar amoroso e terno de seu pai, e que quer, para seu pai, tudo o que lhe convém, assim como o pai o faz participar de sua própria beatitude. Deus nos dirá: entra na minha beatitude, intra in gaudium domino tui. Vinde benditos de meu Pai. Nunca amaremos a Deus tanto quanto Ele nos ama, mas o Espírito Santo nos inspirará, contudo, um amor digno dele. Será a união transformante consumada, como a fusão de nossa vida com a vida íntima do Altíssimo, que se inclinará para nos atrair definitivamente a si. Por esse amor, nos alegraremos sobretudo de que Deus seja Deus, infinitamente santo, justo e misericordioso. Por esse amor, adoraremos todos os decretos de sua providência, em vista de sua glória, da manifestação de sua bondade, e nos subordinaremos plenamente a ele, dizendo-lhe: Non nobis Domini, non nobis, sed nomine tuo da gloria. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome seja dada a glória. Este será o ato supremo da mais alta das três virtudes teologais, a única que deve durar eternamente. Só Deus ama-se infinitamente, tanto quanto é amável, mas cada bem-aventurado o amará continuamente com todo o seu poder, e não haverá mais obstáculos a esse amor. Os bem-aventurados, insaciavelmente saciados da verdade, frescor de uma eterna primavera. Esse saciamento é sempre novo, sua novidade não passa. Santo Agostinho, no Sermão 263, número 29, fala admiravelmente sobre isso. Esta passagem é citada por Bossuet no quarto sermão para a festa de Todos os Santos. Neste lugar, Santo Agostinho escreveu: toda a nossa ação será um amém, um aleluia. Amém quer dizer, isto é verdade, e aleluia é a expressão de louvor na oração e na ação de graças. Mas não vos contristeis,
considerando isso de um modo todo carnal. E não digais aqui que se alguém começasse de pé a dizer sempre amém, aleluia, seria logo consumido pelo tédio e, enfim, adormeceria repetindo essas palavras. Este amém, este aleluia, não são expressões por sons que passam, mas pelos sentimentos da alma abrasada de amor. O que significa este amém? O que quer dizer este aleluia? Amém, isto é, verdade. Aleluia, louvai a Deus. Deus é a verdade imutável, que não conhece nem defeito, nem progresso, nem diminuição, nem a menor atração pela falsidade. Verdade eterna e estável, permanece sempre incorruptível. Assim diremos efetivamente amém, mas com uma saciedade insaciável. Com saciedade, porque estaremos numa perfeita abundância, mas com uma saciedade sempre insaciável, se podemos falar assim, porque este bem, sempre satisfatório, produzirá em nós um prazer sempre novo. Tanto assim que sereis insaciavelmente saciados da verdade, tanto que direis por essa insaciável verdade, amém, é verdade. Repousai e vede, será um sabato contínuo. Será um eterno repouso, numa ação soberana que não cessará, e que será, de certo modo, sempre nova. O repouso em Deus eternamente possuído e amado, acima de tudo, e mais que nós mesmos. Os filósofos gregos discutiram para saber se a beatitude se encontra no prazer em movimento ou no prazer em repouso. Aristóteles mostra bem que a alegria mais alta é aquela que é o complemento, a realização da atividade normal perfeita que não tende mais para seu fim, mas a possui e repousa nele. É isso que se realiza eminentemente na beatitude do céu. A alegria que nela se encontra é uma saciedade sempre nova, porque sua novidade não passa. O primeiro instante da visão beatífica dura sempre, como uma eterna manhã, uma eterna primavera, uma eterna juventude. Isso se explica se consideramos a própria beatitude de Deus. Possui sua vida, toda uma só vez, no único instante da imóvel eternidade. Não envelhece, para ele não há passado nem futuro, mas um eterno presente que contém eminentemente toda a sequência dos tempos, como o cimo de uma pirâmide, e de um cone contém eminentemente todos os pontos da base dessa figura geométrica. Como o olhar de um homem, localizado sobre uma montanha, abarca todo o vale. Deus possui assim, toda de uma só vez, tota simul, sua vida sem começo nem fim. Essa é a definição da eternidade. Podemos pressentir esta riqueza quando nos dizem que Mozart, compondo uma melodia, a ouvia toda de uma só vez na lei musical que a gerava. Ele já ouvia o fim compondo o início. Assim, os grandes sábios abarcam toda a sua ciência com um só olhar. Ora, também a visão beatífica dos santos é medida pelo único instante da imóvel eternidade, de modo que a imensa alegria do instante de sua entrada no céu não passará. Sua novidade, seu frescor, será eternamente presente. E, portanto, nesse sentido, essa visão será sempre nova, e igualmente a alegria que dela resultará. Pressentimos isso pela alegria puríssima que experimentamos saboreando a palavra de Deus. Se estamos bem dispostos, é uma alegria que não passa, mas que aumenta, porque vemos sempre melhor e melhor o preço da palavra divina. Mais a recebemos, mais ficamos ávidos para receber. Enquanto que quanto mais possuímos os bens sensíveis, antes vivamente desejados, mais vemos seu limite, e mais a alegria que dão diminui. Se uma amizade espiritual dura 20 anos ou mais, e permanece sempre nova, é um sinal que é de origem divina. Do mesmo modo, a palavra de Deus dá uma santa alegria, que faz esquecer por um tempo o embaraço dos negócios, o cuidado apressado da casa, a busca muito ardente dos divertimentos vãos. O que alimenta a alma
É a verdade divina e a bondade suprema entrevistas. Como diz Bossuet, se esta verdade divina nos deleita quando a expressa para nós pelos sons que passam, como nos deleitará quando nos falar por sua própria voz, eternamente permanente? Deus no céu não diz muitas palavras, diz uma única, a mesma desde toda a eternidade, o seu verbo, e disse tudo. É nesse verbo que veremos tudo. Saboreai e vede como o Senhor é doce, diz o salmista, e tereis como o prelúdio da alegria do céu. Será o repouso numa ação incessante, na visão imediata de Deus, que encherá a alma de amor e de uma alegria sempre nova. Santo Tomás diz com Santo Agostinho: enquanto nos cansamos dos bens sensíveis quando os possuímos, ao contrário, quanto mais possuímos os bens espirituais, mais os amamos, porque não se consomem, não se esgotam, e são de natureza a produzir em nós uma alegria sempre nova. Experimenta-se isso algumas vezes na oração. É como a realização da admirável oração de São Nicolau de Flue. Meu Senhor e meu Deus, tira-me tudo o que me afasta de ti. Meu Senhor e meu Deus, dá-me tudo o que me aproxima de ti. Meu Senhor e meu Deus, desapega-me de mim mesmo, para que eu me dê todo a ti. É como se Deus penetrasse cada vez mais nas profundezas de nossa vontade espiritual, que deseja cada vez mais ser tomada e como que ferida por Ele, para que Ele a possua plenamente. Esta doutrina é admiravelmente expressa pelo autor da Imitação de Cristo. Em tudo e acima de tudo, repousa em Deus a minha alma, porque Ele é o repouso eterno dos santos. Amável e doce Jesus, dai-me repousar em vós mais que em todas as criaturas, mais que na saúde, na beleza, nas honras e na glória, mais que em todo poder e dignidade, mais que na ciência, nas riquezas, nas artes, mais que em todo mérito, em todo desejo, mais mesmo que em vossos dons e todas as recompensas que podeis prodigalizar-me, mais que na alegria e nos transportes que a alma pode conceber e sentir, mais, enfim, que nos anjos e nos arcanjos, e em todo o exército celeste, mais que em todas as coisas visíveis e invisíveis, mais que tudo o que não seja vós, ó meu Deus, porque vós sois infinitamente bom. Assim, tudo que vós me dais fora de vós, tudo o que me descobris de vós mesmo, é muito pouco e não me basta, se não vos vejo, se não vos possuo, repousando unicamente em vós. Assim é a alegria do céu sempre nova, porque sua novidade e seu frescor não passam e duram eternamente. É por isso que a chamamos não somente vida futura, mas vida da eternidade. Amor sumamente espontâneo, mas para além da liberdade. No céu, o amor da caridade tomará novas modalidades. Será um amor de Deus superior à liberdade, que nada nos poderá fazer perder, que nada poderá diminuir, seja o que for. Aqui na terra, nosso amor de Deus permanece livre, porque não vemos a Deus face a face. Parece-nos boníssimo sob um aspecto, e pode parecer demasiado exigente sob outro. Alguns de seus mandamentos podem desagradar o que ainda há de egoísmo ou de orgulho em nós. Também nosso amor por ele permanece livre e, ao mesmo tempo, meritório. Na pátria, ao contrário, veremos a infinita bondade tal qual é em si, e será para nós impossível encontrar nela o menor aspecto que possa nos desagradar e nos afastar, o menor pretexto para não a amar acima de tudo, para preferi-la a qualquer coisa, ou para suspender um só instante nosso ato de amor, no qual não haverá sombra de cansaço. A infinita bondade, vista imediatamente, encherá tão perfeitamente nossa capacidade de amor, de Santo Tomás, que a atrairá irresistivelmente, mais ainda que no êxtase aqui na terra, onde o amor de Deus permanece ainda livre e meritório. Amar será uma feliz necessidade, dizem os tomistas.
É sobretudo aqui que vemos a profundidade sem medida de nossa alma, em particular de nossa vontade, de nossa capacidade de amor espiritual, que só Deus visto face a face pode satisfazer. Nosso amor de Deus no céu será, portanto, sumamente espontâneo, nada forçado, mas não será mais livre. Não poderemos não amar a Deus visto face a face. Certamente esse amor não estará acima da liberdade e do mérito tal como um ato impensado e involuntário da sensibilidade, mas estará acima da liberdade e do mérito, como o amor muito espontâneo que Deus tem por si mesmo desde toda a eternidade, e que é comum às três pessoas divinas. Deus ama necessariamente sua bondade infinita. Pela mesma razão, conhecida a visão beatífica, que será a consequência necessária, nosso amor a Deus não será interrompido nunca, e não poderá mais perder nada de seu fervor. Li recentemente a expressão desta alta verdade nos manuscritos de uma pessoa que não tem nenhuma cultura humana, mas que parece avançada nos caminhos da oração. No céu, diz ela, a alma acolhe a Deus nela, e sendo acolhida por Ele e nele, perde nele sua liberdade, enquanto é inteiramente atraída por Ele, e se entrega ao gozo de Deus com toda a sua força e com todo o impulso possível. Ela possui a Deus e é possuída por Ele. Experimenta este gozo como seu estado eterno. Estado sempre novo, no sentido que sua novidade não passa. Será como uma manhã eterna. A impecabilidade dos bem-aventurados. Segue daí também que os bem-aventurados no céu são impecáveis, e não o são somente porque Deus os preserva do pecado, como preserva na terra os santos confirmados em graça, mas porque aquele que tem a visão beatífica da infinita bondade não pode se afastar dela pelo pecado mortal, nem encontrar o menor pretexto para menos amá-lo em nem um só momento. Do mesmo modo, na terra, o homem não pode deixar de querer ser feliz, embora busque frequentemente a felicidade lá onde não está, às vezes mesmo no suicídio. Assim, no céu, os santos não podem deixar de querer amar a Deus visto face a face, nem deixar de querer contemplá-lo. Permanecem, contudo, livres para amar este ou aquele bem infinito. Esta ou aquela alma, em preferência a uma outra, de rezar por ela, e é livremente que executam as ordens de Deus para nos assistirem. Mas essa liberdade não desvia nunca para o lado do mal. Se assemelha assim, de longe, à liberdade divina, que é ao mesmo tempo soberana e impecável. Assim era na terra a liberdade humana de Cristo, que gozava da visão beatífica desde o primeiro instante de sua concepção. Mas em Jesus, estes atos livres na terra eram ainda meritórios, porque era ainda viajante. Viator et comprefentor. Embora os atos livres dos bem-aventurados não sejam mais meritórios, porque chegaram ao fim de sua viagem e do mérito. São os atos livres da alma confirmada em graça, que não tem mais nada para merecer. A inadmissibilidade da beatitude. Enfim, segue-se de tudo o que acabamos de dizer que a beatitude celeste é inadmissível, e é por sua própria natureza ou intrinsecamente. A Sagrada Escritura a chama vida eterna. Jesus diz: e estes, os maus, irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. São Pedro fala da coroa imperecível de glória. São Paulo diz que é uma coroa incorruptível e acrescenta: a nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. O credo termina com essas palavras: invitam a eterna, na vida eterna. A expressão vida eterna diz muito mais que vida futura. O futuro não é senão uma parte do tempo que flui. Ele próprio comporta uma sucessão de momentos diversos. Ao contrário, vida eterna não é medida pelo tempo, nem pelo tempo contínuo, como nosso tempo solar, nem pelo tempo discreto ou descontínuo, ou espiritual,
da sucessão dos pensamentos e dos sentimentos na alma separada ainda não beatificada. A vida eterna é medida pelo único instante da imóvel eternidade, um instante que não passa, como uma eterna aurora, ou um nascer do sol incessante. Os teólogos dizem que a vida eterna dos bem-aventurados é medida pela eternidade participada. Ela difere, sem dúvida, da eternidade por essência, que é própria a Deus. Difere dela porque começou no momento da entrada no céu, mas em seguida não acabará. E, além disso, não comportará em si mesma nenhuma sucessão. Será verdadeiramente um instante único da eternidade imóvel, mas sumamente vivo, porque será a condensação de toda a vida da inteligência e da vontade na visão e no amor, com toda a ternura e força deste mesmo amor. No entanto, abaixo desta visão e deste amor, que não serão nunca interrompidos na parte superior da alma beatificada, haverá uma região menos alta da inteligência e da vontade, uma sucessão de pensamento, de conhecimentos particulares, extra verbum, pelas ideias criadas, e uma sucessão de sentimentos, de quereres subordinados, como, por exemplo, as orações dirigidas a Deus a pedido desta ou daquela alma da terra. Esta inamissibilidade da beatitude deriva da sua essência. A beatitude celeste deve, com efeito, por sua natureza, encher as aspirações da alma justa, o que não existiria se os bem-aventurados pudessem dizer: talvez chegará uma hora em que deixarei de ver a Deus. A cessação da beatitude seria, de resto, sobretudo após ter sido alcançada, a suma dor e uma pena que seria infligida sem nenhuma falta. Se nos agarramos tanto à vida presente, apesar de suas tristezas, quanto mais não nos agarraríamos à vida do céu? Enfim, nada pode fazer cessar a visão beatífica, nem Deus que a prometeu como recompensa, nem a alma que encontra por ela o sumo bem. O Catecismo do Concílio de Trento diz: aquele que é feliz pode não desejar ardentemente gozar-se enfim aquilo que faz sua felicidade? E sem segurança de uma felicidade estável e certa, não seria, contra a sua vontade, preso de todos os tormentos do temor? As almas bem-aventuradas estão acima das horas, dos dias, dos anos. Estão no único instante que não passa. Certamente não pensamos o bastante no instante da entrada no céu, no instante em que receberemos a luz da glória e que veremos a Deus para sempre. Ora, esse instante deve ser preparado. Com relação a ele, outros 3 instantes têm uma importância capital. Aquele da justificação pelo batismo, o da reconciliação com Deus, se o ofendemos gravemente, e aquele da boa morte ou da perseverança final. Eis aí o que conta, mais para nos preparar para a vida eterna. Não podemos fazer ideia da grandeza do amor beatífico, mas como este amor corresponderá ao grau de intensidade dos nossos méritos, não é no céu que aprenderemos a amar a Deus. É aqui na terra que devemos aprender. O grau de nossa vida eterna dependerá do grau de nossos méritos no momento da morte. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, e cada um, segundo seus méritos e a sinceridade de seu desejo, receberá uma recompensa maior ou menor. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão ceifará. A vida cristã, pela caridade que a anima, deve ser nesse sentido a vida eterna começada. A graça santificante e a caridade que desde agora estão em nós devem durar eternamente. Como diz São João da Cruz, na tarde da vida seremos julgados pelo amor, pela sinceridade, generosidade e grau de nosso amor a Deus e ao próximo. A alegria eterna que resultará da visão imediata da essência divina e do amor beatífico é inexprimível. Se já ficamos encantados pelo reflexo das perfeições divinas nas criaturas, pelo espetáculo do mundo sensível,
pelas harmonias das cores e dos sons, pela imensidade do oceano, pelos esplendores do céu estrelado, e mais ainda, pelos esplendores espirituais que revela a vida dos santos, o que será quando virmos a Deus, este foco espiritual de luz e de amor, essa plenitude infinita, eternamente subsistente, de onde procede a vida da criação? Cada um se regozijará, não somente da recompensa recebida, mas também daquela dos outros eleitos, e mais ainda da glória de Deus, da manifestação da infinita bondade. Esta alegria será, então, um ato da virtude e da caridade, a consequência normal do amor a Deus e das criaturas por Deus. Tal é a glória essencial que Deus reserva àqueles que o amam. Os olhos não viram, diz São Paulo, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então veremos a imensa oposição entre os bens materiais e os bens espirituais. Os mesmos bens materiais, na mesma casa, o mesmo campo, o mesmo território, não podem pertencer simultaneamente e integralmente a vários. A posse deste impede aquele de possuir como deseja, porque estes bens materiais são pobres demais para responder aos desejos de todos. Ao contrário, os mesmos bens espirituais, a mesma verdade, a mesma virtude, o mesmo Deus, visto face a face, podem pertencer simultaneamente a todos, sem que a posse de um interfira na de outro. Além disso, possuímos esses bens espirituais muito melhor quando os possuímos com os outros e nos regozijamos na sua alegria. Do mesmo modo, no céu, veremos claramente que a bondade é essencialmente comunicativa e que se dá muito mais íntima e abundantemente quando é de uma ordem espiritual mais elevada. Deus Pai, desde toda a eternidade, comunica toda a sua natureza ao seu Filho e por ele ao Espírito Santo. A pessoa do Verbo se comunicou à humanidade de Jesus e por ela, na comunhão, nos comunica uma participação sempre mais elevada da vida divina. Os eleitos do céu são a família de Deus. A Santíssima Trindade, vista a descoberto e amada acima de tudo, habita neles como num sacrário vivo, como num templo de glória dotado de conhecimento e amor. Portanto, o Pai gera neles o Verbo no único instante da eternidade. O Pai e o Filho expiram neles o amor pessoal. A caridade os torna, em certa medida, semelhantes ao Espírito Santo. A visão os assimila ao Verbo, que os assimila ao Pai, de quem é a imagem. Entram, assim, num certo sentido, no ciclo da Trindade Santíssima, que está neles, e mais ainda estão nela, no ápice do ser, do pensamento e do amor. O amor dos santos por Nosso Senhor e por sua Santíssima Mãe. Os bem-aventurados, vendo a descoberto as três pessoas divinas, veem igualmente em Deus a união pessoal do Verbo e da humanidade de Jesus, a plenitude de graça, de glória, da caridade de sua Santíssima Alma, os tesouros de seu coração, o valor infinito de seus atos teândricos, de seus méritos passados, o preço de sua paixão, da menor gota de seu sangue, o valor sem medida de cada missa, o fruto das absolvições. Vê igualmente a glória que reflete da alma do Salvador sobre seu corpo depois de sua ressurreição, e como depois da ascensão está no ápice de toda a criação material e espiritual. Vê igualmente, em Verbo, Maria Corredentora, e eminente dignidade de sua maternidade divina, que por seu termo é de ordem hipostática, superior àquela da natureza e da graça. Contemplam também a grandeza de seu amor aos pés da cruz, sua elevação acima das hierarquias angélicas, a irradiação de sua mediação universal. Esta visão, em Verbo, de Jesus e Maria, se refere à beatitude essencial. Como objeto secundário mais elevado, se refere na visão beatífica ao objeto primário. Os santos, portanto, amam ardentemente a Nosso Senhor como seu Salvador, ao qual devem tudo. Veem que sem Ele,
não teriam podido fazer nada na ordem da salvação. Veem até o menor detalhe, todas as graças que receberam dele, que lhe devem todos os efeitos de sua predestinação, a vocação, a justificação conservada, a glorificação. Não cessam de agradecê-lo. São sempre vivificados por ele. Cada um vê nele o esposo das almas e também o esposo da igreja militante, padecente e triunfante. Que vida e que amor tem pelo corpo místico de quem Jesus é a cabeça. Sentem-se amados por Deus em Jesus Cristo como seus membros. Então, se realiza o que diz no Apocalipse. A voz de muitos anjos, em número de miríades e de milhares, brada em alta voz. Digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. É o Cordeiro imolado que resgatou para Deus, ao preço de seu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e raça. A Jerusalém celeste não necessita de sol nem de lua para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina, e a sua luz é o Cordeiro. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra levar-lhe-ão a sua opulência. Nela não entrará nada de profano, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Bossuet, nas suas meditações sobre o Evangelho, segundo a Pedro, 72º dia, escreveu: Comecemos, portanto, desde esta vida, a contemplar pela fé a glória de Jesus Cristo, tornando-nos semelhantes a Ele, imitando-o. Um dia seremos semelhantes a Ele pela efusão de sua glória, e não amando nele, senão a felicidade de assemelhar-se a Ele, seremos embriagados de seu amor. Essa será a última e perfeita consumação da obra pela qual Jesus Cristo veio. E no dia 75, Jesus disse aos eleitos: Eu estou neles. Eles são meus membros vivos, outros eu mesmo. Assim o Pai Eterno não vê neles senão Jesus Cristo. É por isso que os ama pela efusão e a extensão do mesmo amor que tem por seu Filho. Depois disto, devemos nos calar diante do Salvador e, permanecendo no assombro de tanta grandeza a que somos chamados em Jesus Cristo, não ter outro desejo senão nos tornarmos dignos da sua graça. Nestas almas unidas a Cristo, enquanto estão na terra, o Espírito Santo escreve um evangelho espiritual. Ele o escreve não com tinta sobre um pergaminho, mas com a graça sobre as inteligências e vontades. Esse evangelho espiritual é o complemento daquele que lemos cada dia na missa. Imprime-se durante toda a duração dos séculos e não terminará senão no último dia. É a história espiritual do corpo místico. Deus o conhece desde toda a eternidade, e os bem-aventurados veem suas linhas essenciais na essência divina. O padre Causade escreveu sobre este assunto páginas admiráveis no seu tratado do abandono à providência. Acima de todos os santos, Maria no céu é por todos reconhecida e amada como digníssima Mãe de Deus, a Mãe da Divina Graça, Virgem poderosa, a Mãe de Misericórdia, o refúgio dos pecadores, a Consoladora dos aflitos, o auxílio dos cristãos, a Rainha dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos mártires, dos confessores, das virgens e de todos os santos. Este amor de caridade dos santos por Jesus e Maria, contemplados em Deus, em verbo, se refere à beatitude essencial, tal como o mais elevado objeto secundário se refere ao objeto primário. O amor dos santos uns pelos outros. Enfim, os santos, vendo-se uns aos outros em Deus, se amam nele e por ele com uma caridade mútua inamissível. Cada um deles ama os outros, enquanto mais estão perto de Deus, e se regozijam do grau de beatitude que os outros receberam. No entanto, cada um deles ama com uma afeição especial aqueles a quem foram legitimamente unidos na terra. Os eleitos formam, na glória, uma imensa assembleia,
desde os patriarcas, os profetas, o precursor, São José, os apóstolos, até a alma das crianças mortas, logo após seu batismo. Nesta Assembleia imensa, a maior variedade na mais íntima unidade e a maior intensidade de vida no repouso perfeito. Os santos, que chamamos de mortos porque deixaram a terra, são transbordantes de vida. Cada um destes santos tem sua mentalidade pessoal. Cada um é ele mesmo, com todos os dons naturais e sobrenaturais que recebeu plenamente desenvolvidos. São Paulo difere de São João, Santo Agostinho de São Francisco de Assis, Santa Teresa de Santa Catarina de Sena. Mas todos se assemelham pela contemplação da mesma verdade divina e o amor de Deus. Também os mestres da vida espiritual nos dizem: sede sobrenaturalmente vós mesmos. Eliminado vossos defeitos, e a imagem de Deus e de seu Filho se formará cada vez mais em vós. Cada um a reproduzirá da sua maneira. Quando resplandece esta unidade na diversidade, eis a beleza espiritual e imortal. Enfim, os bem-aventurados nos amam, rezam particular e incessantemente por aqueles que conheceram na terra, e tanto mais porque têm uma maior caridade. E como estão tão perto da fonte de todo bem, nos enchem de benefícios. Retiram de Deus para nós o que sua bondade quer nos dar. Seu amor por nós, longe de ter diminuído, se transformou. Além disso, todos os santos do céu nos amam, nos querem bem, mesmo aqueles de que ignoramos a existência, porque somos, como eles, membros do mesmo corpo místico, do qual Jesus é a cabeça. Devemos, portanto, amar estes santos, especialmente porque este amor é uma fonte certa e abundante de progresso espiritual para nós. Quem pode dizer os frutos que resultam da intimidade da graça que existe entre nós, e este ou aquele santo do céu, a que somos levados a imitar? E em todos eles encontramos nosso Senhor, nosso modelo supremo. O amor dos santos, uns pelos outros, se refere à beatitude essencial, porque se veem e se amam em Deus, em verbo, como objeto secundário da visão beatífica e da caridade inamissível. Daí resulta uma alegria que provém, sobretudo, do bem incriado, contemplado no seu reflexo. Lê-se na imitação de Cristo: pensai, meu filho, nos frutos de vosso trabalho, no seu pronto fim, na sua grandíssima recompensa, e longe de carregá-lo com dor, encontrareis nele uma poderosa consolação. Porque por terdes renunciado agora a alguns vãos desejos, fareis eternamente vossa vontade no céu. Lá, onde todos os vossos votos serão realizados, todos os vossos desejos satisfeitos. Lá, vossa vontade não cessará nunca de estar unida à minha. Não desejarás nada fora da minha vontade, nada que vos seja próprio. Lá ninguém resistirá a vós, ninguém reclamará de vós, ninguém suscitará contradições contra vós, mas tudo que pode ser desejado estará presente ao mesmo tempo, e vossa alma, saciada plenamente, será como que submersa nesta beatitude sem medida. Lá eu vos darei a glória pelos opróbrios sofridos, a alegria pelas lágrimas e pelo último lugar, um trono no seu reino eterno. Capítulo 58, número 3. Fui eu, diz o Senhor, que fiz todos os santos, eu que lhes dei a graça, eu que distribuí para eles a glória. Eu sei os méritos de cada um, eu os preveni com minhas mais doces bênçãos. Eu os conheci e amei antes de todos os séculos. Eu os escolhi no meio do mundo, e não foram eles que me escolheram primeiro. Eu os chamei por minha graça, eu os atraí por minha misericórdia, e os conduzi através de diversas tentações. Eu distribuí entre eles inefáveis consolações, lhes dei a graça de perseverar e coroei sua paciência. Conheci o primeiro e o último, e a todos abraço no meu amor imenso. É a mim que se deve louvar em todos os meus santos, porque eu os elevei assim na minha glória,
e predestinei, sem nenhum mérito precedente de sua parte. Eu fiz o pequeno e o grande. Todos são uma só coisa pelo vínculo da caridade. Estão todos unidos pelo mesmo amor. Eles me amam mais que se amam a si mesmos. Arrebatados acima de si mesmos, acima de seu amor próprio, se perdem no meu e nele repousam deliciosamente. Não saberiam desviar seu coração para outro objeto, porque, cheios da verdade eterna, ardem numa caridade que não pode apagar-se. Eles não se glorificam nos seus méritos, porque não se atribuem nada de bom, mas tudo atribuem a mim, que lhes dei tudo por uma caridade infinita. Quanto mais são elevados na glória, mais em si mesmos são humildes, e sua humildade os torna mais caros a mim, e os uno mais estreitamente a mim. Está escrito: se prostrarão diante do Cordeiro, e adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos. Humildes, alegrai-vos; pobres, estremecei de alegria, porque o reino de Deus é vosso, se caminhais na verdade.